Olá, olá! Seja bem-vindo você a mais uma edição do Conticast, nossa 55ª edição do podcast do Conte Verde. Eu sou Gabriel Salaf, você está na casa do Futebol de Seleções, o caminho para a Copa do Mundo, e hoje a gente vai falar sobre esse caminho da Copa do Mundo, mais uma vez, né, voltar, aí passamos por Copa da Ásia, Copa África das Nações, também pelos amistosos da Seleção Brasileira, e agora a gente volta a atenção para as eliminatórias da Copa do Mundo com um convidado muito especial. Mas antes de falar sobre isso, eu peço para você que está chegando aqui pela primeira vez, seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_. Se você está chegando também aqui no Spotify ou no YouTube, se inscreva aqui no nosso canal, no nosso Spotify, deixe seu like, sua avaliação, seu comentário, participe da interação que tem aqui embaixo com a gente. E também, se você puder, torne-se um apoiador do Conte Verde, apoia.se/ConteVerde, com R$10 por mês, você ajuda a gente a manter esse trabalho, a gente a fazer esse trabalho ficar cada vez melhor para você. E, claro, se você não puder ajudar financeiramente, compartilhe e divulgue esse podcast com os seus amigos. Ajuda muito e muito a gente. Hoje a gente tem duas novidades aqui. A primeira é que, enfim, o cara vai estrear no podcast. Ele já apareceu lá no nosso TikTok, mas depois de muita resolução de contratos, de conversas e etc., ele veio aqui. Eu convido meu amigo, para quem conhece, vamos dizer assim, de fora do Conte Verde, já sabe que a gente já trabalhou junto, já fez podcast juntos. Então, para alguns pode ser até uma nostalgia. Mas João Guilherme Rodrigues, meu irmão, meu parceiro de zona de ultrapassagem, também, mas estreia aqui para a gente falar de futebol da CONCACAF. JG, seja bem-vindo. Fala, Gabriel Salaf, todos ligados aqui no Conte Verde. É um prazer imenso estar aqui com você. Finalmente, né? Finalmente deu certo. Salaf teve uma longa conversa com o meu empresário, assinou contrato, termos, enfim, nada disso. Tudo isso é uma mentira. É que, enfim, eu consegui aqui dar uma passada para falar de futebol de seleções. E hoje com um convidado bem especial aí, o Salaf vai apresentar para a gente bater esse papo bem legal. Pois é, conversamos muito com Lara Mota e companhia, que trabalham junto com o João Guilherme Rodrigues. Um abraço para você falar. O João já antecipou, a gente tem um convidado especial, e quem está acompanhando o Conte Verde já sabe que a gente vem conseguindo fazer entrevistas, né? A gente já conseguiu entrevistar o Vitor Camargo, jogador de Hong Kong, já conseguimos entrevistar o preparador de goleiro, seleção do Paquistão, né, o Rogério, também o Milton Nianov, da Botsuana. Recentemente entrevistamos nosso primeiro treinador, que foi o Pedro Gonçalves, da Angola, e agora a gente vai entrevistar o nosso primeiro treinador brasileiro. Uma honra, uma satisfação. A gente não sabe que está aqui, estamos aqui com Gilberto Damiano, treinador das Ilhas Virgens Americanas, que vai iniciar as suas trajetórias eliminatórias da Copa do Mundo. Giba, um prazerzaço estar falando com você, que está falando diretamente de Londres, olha só, com a gente. Giba, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast, ao Conte Verde. Obrigado, Gabriel. Obrigado, João. Prazer é todo meu estar aqui trocando uma ideia com vocês dessa jornada aí rumo a classificação, né, qualificatória para a Copa do Mundo. Pois é, a gente vai falar muito sobre essa questão, para você até conhecer como é a eliminatórias da CONCACAF e como é o futebol nas Ilhas Americanas, que o pessoal pode até não entender muito bem, pode, né, ficar perguntando, nossa, como que um brasileiro foi para lá? Isso que a gente vai desvendar hoje aqui nesse podcast. E vocês já perceberam até pelo sotaque, o Giba é mineiro, né? Já deu para, logo com duas palavras dele, já deu para sentir. Giba, eu queria que você, para, né, se apresentar, até falar mais sobre você, falasse sobre sua trajetória, né? Como que foi a sua vida dentro do futebol, por onde você já passou, como que foi sua preparação para até assumir uma seleção. Queria que você contasse um pouco sobre sua carreira para se apresentar para os nossos ouvintes. Bom, eu sou, né, mineiro, sou de Nova Lima, Minas Gerais, uma cidade pequena perto de Belo Horizonte, cidade do Vila Nova de Minas. Eles lá falam que é o maior do interior, né? É o clube que mais ganhou títulos como time do interior do estado. Eu cresci como várias pessoas, vários amantes do futebol, jogando futebol desde a idade que eu comecei a andar. Joguei categoria de base no Vila Nova, foi onde eu fiz toda a minha trajetória como jogador infantil, juvenil, júnior, e tive uma experiência assim, meio complicada com contusões, tive que encerrar a carreira bem novo. Aí eu fiz faculdade de Educação Física e em 2001 eu decidi vir para Londres, onde meu irmão morava, e não tinha intenção nenhuma de trabalhar no futebol, eu fiquei bem
bem chateado com ter encerrado a carreira cedo, né, novo, por causa de contusões. Eu não vi aquilo como uma carreira depois que eu parei de jogar. Mas, como tudo na vida, a gente, né, tem coisas que a gente não controla e a gente tem que agradecer e ser muito grato por tudo que acontece. Eu acabei caindo na comunidade brasileira aqui, onde a gente jogava bola no final de semana, e como eu tinha curso de educação física e especialização em preparação física, um dia o pessoal pediu uma ajuda, né, depois da nossa peladinha, para treinar alguns meninos que precisavam de ajuda para tentar melhorar em certas áreas, principalmente na época na parte física, para fazer testes em academias em Londres. E sem hesitar, eu falei, eu estou com algum tempo livre, me coloquei à disposição. E aí a gente começou a treinar 2, 3 vezes por semana a princípio, depois aumentamos para 4 vezes por semana. Comecei a gostar. Eu falei, nossa, que legal. Comecei a gostar, comecei a ver que os meninos estavam melhorando, né? Porque eu fazia uma preparação física com bola, né? Porque tinha que tentar melhorá-los tecnicamente também. E aquilo ali eu começou a despertar um sentimento bom de estar fazendo uma coisa que as pessoas estavam gostando e estava ajudando as pessoas pessoalmente, né, lado pessoal e lado técnico também, e físico. E eu comecei a sentir a necessidade de estudar. Aí eu comecei a fazer os cursos aqui da federação, né, que são vários os cursos de futebol. Em 2004, fiz o nível 1, fiz o nível 2, e aqui é simples, você faz o nível 1, por exemplo, você não pode fazer o nível 2 no ano seguinte. Você precisa de, no mínimo, 2 anos de experiência. Então, nessa jornada que eu comecei em 2004, e eu terminei em 2022, meu último curso foi em 2022, e foi a UEFA Pro License que eu fiz na Escócia. Então, é uma jornada, assim, longa, demorada, né, de cursos aqui na Europa. Você não pode pular etapas, você tem que respeitar as etapas. E nesse período de aprendizado, eu comecei a dar treinos de futsal também, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com a escolinha do Barcelona aqui, e dentro desse período eu fui convidado pelo ex-senador da Seleção Brasileira de Futsal, que acabou virando um grande amigo meu, para ir para a Tailândia, para observar a seleção, 2012, o Pipoca, o Marcos Orato, e na volta, 2012, desculpa, e na volta eu abri a escolinha de futsal, uma escolinha de futsal aqui, que chama Escola Futsal, que está em ativa até hoje, e começamos a dar treino de futsal depois desse período com o Barcelona, e isso deu uma exposição muito grande, porque dentro desse período inicial de 2 anos, a gente conseguiu desenvolver um projeto bacana de utilização do futsal para desenvolver jogadores do futebol. E a gente acabou, em 10 anos, desenvolvendo mais de 22 jogadores que jogam em seleções aqui hoje, seleção inglesa, seleção escocesa, de futebol. Isso aí abriu portas. Aí eu comecei a ter oportunidade no futebol também. Trabalhei no Cardiff City, na academia, trabalhei no Crystal Palace, na academia. Tive a oportunidade de também trabalhar e visitar vários clubes da Premier League. E em 2018, eu já estava trabalhando com categoria de base há muitos anos, eu pensei em fazer a transição para o futebol adulto, né? E essa transição ela aconteceu através de um amigo, né, que é o Marcelo Serrano, que trabalha em vários clubes no Brasil, inclusive eu acho que ele trabalha no Curitiba também, se eu não estou enganado.
O Marcelo, acho que foi diretor técnico, eu acho que ele também foi treinador do Curitiba. E o Marcelo, na época, ele era o treinador da seleção das Ilhas Virgens Americanas, né? Eu entrei em contato com ele e ele me convidou para visitar um treino que eles estavam dando em Atlanta, nos Estados Unidos, e eu fiquei lá 14 dias com ele. Lá eu tive a oportunidade de aprender muita coisa, e depois desses 14 dias ele me convidou para ser o assistente técnico dele, né? Agosto de 2018. E aí a gente disputou a primeira versão da Nations League, né? Da CONCACAF Nations League, onde a gente jogou contra seleções como o Canadá, né? Foi uma experiência fantástica. Em 2019, o Marcelo saiu porque ele teve uma proposta de trabalho nos Estados Unidos e eu acabei assumindo como treinador da seleção em novembro de 2019. E desde então eu tenho ajudado o desenvolvimento do futebol dentro do país, né? Não só como treinador, mas como diretor técnico também, e ajudando, né, um país que ainda está em evolução, é muito novo ainda no futebol, a encontrar maneiras de se tornar mais profissional e de criar processos que daqui a uns 10, 12 anos vai render frutos. Esse é um pouquinho da minha história, que ela tem um pouquinho de futsal, um pouquinho de futebol, um pouquinho de ajudar, e através de ajudar, se apaixonar pelo esporte e buscar a educação, né? Graças a Deus, hoje, eu sou abençoado de ter a UEFA Pro License. Ô, Giba, o Salaf até me mandou aqui o link, né? O Marcelo Serrano trabalhou, sim, no Coritiba, né? Na época, em 2013, né, Salaf? Isso, ele volta e ainda tem uma outra passagem em 2015, se eu não estou enganado, estou até vendo aqui. Então, abri aqui, exato, ele tem em 2013 e também volta em 2015 para o Coxa. Exato. E Giba, antes de entrar até no mérito da seleção, fiquei curioso um pouco para saber dessa sua transição, né? Você comentou que trabalhou anos no futsal, eu queria saber um pouco dessa transição do futsal, né, para o futebol de campo, e se você puder também falar dessa transição das categorias de base para trabalhar com o elenco profissional, né, porque ao mesmo tempo você pega ali garotos em fase de desenvolvimento, de lapidação, para trabalhar com, claro, pessoal um pouco mais avançado já com mérito profissional. O futsal faz parte de quem eu sou. O futsal para mim, a base de tudo, porque eu joguei futsal quando eu era criança e quem eu sou hoje, né, o tipo de pessoa que eu sou, eu devo muito ao futsal. A gente aprende a respeitar, a gente aprende a viver, né, em comunhão com as pessoas e tentar ajudar ao máximo uns aos outros, né? Eu tive essa oportunidade de trabalhar aqui na Inglaterra com futsal, bem depois desse evento aí, dessa oportunidade que eu tive de ir com a seleção para a Copa do Mundo da Tailândia, né, com o Pipoca, o Marcos Sorato. Lá sentado com os treinadores, era o Marcos Sorato, o João Romano, que hoje ainda é um dos preparadores físicos, o Guaíba, que era treinador de goleiros. Todos eles falaram que a gente tinha que voltar para Londres e montar uma academia de futsal, porque na época a gente trabalhava para outras empresas, né, e eles falaram, Giba, vocês têm um perfil para criar uma coisa muito especial na Inglaterra, que o futsal aqui não é tão avançado, tão grande quanto é no Brasil. A gente voltou e no avião mesmo, eu e o meu sócio, o Rodrigo, a gente começou a pensar em como a gente poderia fazer essa academia, né, sair do papel, esse sonho sair do papel. E já no avião, a gente veio um nome na cabeça, que era escola, né? Porque escola, para a gente, é uma palavra muito forte. Então, a gente colocou o nome de Escola Futsal, com 2 L's, e desde 2013, a gente começou em 2013, janeiro de 2013, a intenção era
era ajudar jogadores que queriam melhorar como atletas de futebol usando o futsal. É uma ferramenta muito forte, né, muito forte. E durante esse período, a gente criou vários processos diferentes de desenvolvimento, inclusive o Falcão, né, jogador de futsal brasileiro, todo mundo conhece. Eu tive a oportunidade de criar um projeto com ele e apresentar para o Arsenal na época. Para mim foi uma coisa assim, né, fantástica, conectar com uma pessoa tão, né, grandiosa quanto ele, que viu o potencial no que a gente já tinha criado aqui. E a gente criou o projeto da transição do futsal para o futebol, né, usando maneiras diferentes, ferramentas diferentes para desenvolver o atleta. E durante esses anos aqui, a gente desenvolveu, foi muito jogador. Se vocês colocarem na internet aí, vocês vão ver alguns deles que hoje o Charlie Patino, que é um jogador do Arsenal, é um jogador que eles falam muito que ele é o novo Phil Foden, né? Ele trabalhou com a gente durante vários anos. Tem o Omari Hutchinson também, que também era jogador do Arsenal, foi vendido para o Chelsea e hoje emprestado para o Ipswich, que é uma grande promessa também. E você vê que eles jogam um estilo de futebol, né, que tem muitas características do futsal. Então, esse processo que a gente criou aqui, desenvolvimento de jogador usando futsal, foi uma coisa que gerou muitos frutos, né, para muita gente. E foi isso que abriu portas, né, para a minha carreira de treinador de futebol deslanchar, né. Eu sou uma pessoa que eu dou passos cautelosos, né, eu não coloco nada, assim, não apresso nada nesse desenvolvimento meu como treinador. E aí essa transição de categoria de base, que eu trabalhei por mais de 12 anos, para o adulto, uma transição muito legal, muito, muito interessante, porque eu cheguei num ambiente onde o futebol não é considerado profissional. A gente está mudando as coisas, está melhorando muito, né? Ainda vai demorar mais uns 8 anos para a gente começar a colher os frutos, né? Então, eu fui com expectativas muito altas, né, João Gabriel? Porque eu falei, não, profissional, que não sei o quê, e eu fui com expectativas altíssimas. E quando eu cheguei lá, eu vi que a realidade era completamente diferente. Completamente diferente, né? A gente tinha, na época, era 23 jogadores que a gente tinha para escolher, né? O número de jogadores que a gente tinha para escolher para a seleção era muito pequeno. Então, você vê que a maioria deles não eram profissionais e facilitou para mim essa transição, né, de categoria de base para adulto por causa disso. Porque não tinha estrela nenhuma, né? Os egos, a administração de ego praticamente não existia. E para mim, hoje, dentro do futebol, agora que eu já estou passando para um nível um pouquinho mais alto, uma das coisas mais difíceis que o treinador encontra hoje em dia é a administração, né, do atleta, a administração de como o atleta vê a vida e como que o atleta vem para o campo. Não tinha ego, então foi uma transição bem tranquila, para ser sincero. Eu estava pensando nisso, Giba, que é uma questão de tempo, né? Você fala aí, por exemplo, você pega essa questão de trabalhar com categoria de base, profissional, você pega atletas não profissionais tentando adequar numa realidade profissional. Vamos dizer assim, é um negócio parecido, mas também diferente. Eu queria que você falasse, você falou que chegou em 2018, né? Desde 2019 você é o treinador da seleção das Ilhas Americanas. Eu queria que você já falou da realidade quando você chegou, realidade não profissional, jogadores sem experiência. Queria que você falasse nesses 5 anos, né? Você já falou que em 8 anos talvez você comece a colher frutos, mas o que você sente evolução aí nesses 5, 6 anos que você trabalha nas Ilhas Americanas? O que você sente que mudou já no futebol local? Bom, é bom falar do processo em si, né? Quando
quando eu assumi como treinador em 2019, novembro de 2019, depois de ter visto e ter aprendido bastante sobre a cultura do país, foi necessário criar uma trajetória, né? Criar um mapa para eles de curto, médio e longo prazo, porque precisava desenvolver em muitas áreas. Vamos começar, a área de comunicação era muito falha, né? Então, a gente criou um projeto que eram 13 pilares, né? Eram 13 áreas diferentes que precisavam ser desenvolvidas para que a gente chegasse a um produto final com sucesso, que é o jogo, né? Não adianta a gente pensar que o resultado vai ser positivo se não tem um alicerce que vai manter a estrutura forte. Então, a gente teve que trabalhar em criar esses alicerces, criar essas estruturas, desde a área de marketing até a área de desenvolvimento, né, de clubes, que hoje nós temos 9 clubes somente. O clube é o mais forte alicerce do futebol dentro de um país, né? Então, a gente cautelosamente, a gente criou um plano de 12 anos, né? Eu estou lá há 5 anos. Eu fui claro para eles que... Eu deixei claro para eles que a prioridade no país era desenvolver o futebol num sentido mais amplo, não somente focar na seleção, né? Porque não adianta a gente focar na seleção que não tinha matéria-prima, né? Na época para competir e obter resultados, sem que a gente focasse em 13 áreas diferentes. Então, a gente trabalhou durante os 2 primeiros anos, que a gente teve Covid, né? Eu assumi em 2019, novembro de 2019. Março de 2020, fechou tudo, né? Então, durante o período de Covid, que foi 1 ano e meio, mais ou menos, a gente trabalhou desenvolvendo o DNA do país, né? O DNA de futebol do país. Esse DNA é uma coisa que provavelmente vai ser deixada nos próximos 12, 15, 20 anos, né? Que é o que eu vou deixar como legado para o país, né? E esse DNA, ele tem como base o futsal. A gente conseguiu colocar futsal dentro de todas as escolas, como desenvolvimento, né? Como parte do currículo escolar das escolas. A gente conseguiu também desenvolver os clubes, né? Hoje os clubes eles estão melhorando, estão se profissionalizando mais. Eles eram times antes, só tinha um time adulto. Hoje, todos os clubes, com exceção de 2, têm categoria de base. A gente conseguiu criar campeonatos de categoria de base, que não existia, né? Então, hoje tem jogos desde o sub-8 até o sub-20. A gente conseguiu fortalecer a liga masculina, criar a liga feminina, que não existia, e hoje a gente conseguiu também criar relacionamentos com o governo, que não existia, criar relacionamentos com outros países, que não existia. Nós fomos escolhidos pela FIFA para desenvolver o projeto, né, do DNA, do início até a execução, e dividir como foi essa criação para outros países. Então, tem muita coisa que foi desenvolvida, né, durante esses últimos anos, que provavelmente daqui a 2, 3, 4 anos já vão, né, vai ser melhor ainda e vai influenciar o resultado final, que é os resultados da seleção masculina e feminina dentro de campo. Ô, Giba, assim, até muito do que você disse, não foi só um trabalho de treinador de futebol, né? Foi um trabalho, assim, de gestão de futebol mesmo, né? De você chegar com a sua equipe e levar o futebol das Ilhas Virgens Americanas, por exemplo, do nível 0 e ir escalando um pouco, né? É um trabalho muito de gestão, igual você disse, que aplicou o futsal nas escolas.
se for ver daqui a alguns anos, isso vai ter um impacto muito maior, né? É mais um trabalho de gestão, né, do que o próprio treinador faz, assim, numa seleção, né, convencional, digamos assim. É interessante você falar nisso, porque a coisa mais importante, a mensagem mais importante do DNA que foi criado é que não dá para a gente fazer nada sozinho, né? Unir o país é o ponto principal, era o ponto principal para a gente começar a dar passos, né, em direção ao sucesso. E lá são 3 ilhas, né? Tem São Tomé, tem Santa Cruz e tem São João. E tinha uma rivalidade muito grande entre São Tomé e Santa Cruz, né? Porque uma ilha tem uma estrutura boa, que tem campos que dá para treinar e para trabalhar, e a outra não tinha. E a que não tinha, sempre desenvolvia jogadores melhores. Então, tinha uma batalha de egos lá muito grande. E o passo inicial que a gente teve que dar dentro da ilha foi mostrar para eles que a coisa mais satisfatória que existe no futsal é você sentir que você faz parte de alguma coisa, né? Os torcedores hoje em dia, eles são apaixonados pelo futebol, ou nós somos apaixonados pelo futebol, porque a gente se sente parte, quando a gente se sente parte de todo o processo. Então, trabalhar a parte mental, né, trabalhar a parte psicológica, foi uma coisa que demorou 2 anos. Fazer eles entenderem que era preciso criar valores que todo mundo acreditava e todo mundo não só acreditava, mas fazia, né, virar parte do dia a dia de todo mundo, como humildade, trabalhar duro, ter disciplina, ter alegria no que as pessoas fazem, né, dentro do futebol, era importante. Criar processos onde a gente ia ter uma comunicação eficiente, onde a gente ia sempre estar procurando melhorar, estar procurando estudar para aprender e ter um planejamento bom, era necessário. Respeitar a cultura, né, e não vir chegar falando eu tenho a resposta para tudo, foi fundamental para eles entenderem que eu não estava ali para mostrar para eles o que era melhor, eu estava ali para trabalhar juntos, para a gente encontrar, de acordo com a cultura deles, de acordo com o que eles acreditam, como que era a melhor maneira para desenvolver o futebol. E a gente chegou à conclusão que era através do investimento na pessoa, investimento no indivíduo, né? E a melhor maneira de investir no indivíduo é mostrando que você se preocupa com eles, né? Através do amor incondicional, porque o futebol é um amor incondicional, né? E dedicando tempo, né? Mostrando para eles que a vitória é muito boa, é muito gratificante, né? Quando a gente ganha, mas mostrando para eles que a vitória fora do campo, ela é mais gratificante ainda, né? Porque se a gente conseguir ganhar dentro do campo e fora do campo, o país, cada indivíduo lá vai ser mais feliz, né, dentro do futebol. Então, foi um processo muito bacana, onde eu sempre falo, eu estou no futebol porque eu comecei a perceber que a gente tem que colocar as pessoas em primeiro lugar. E se a gente coloca a gente como primeiro lugar, a gente não chega em lugar nenhum. E essa tem sido a mensagem, desde o início, né? Vamos nos ajudar, vamos respeitar uns aos outros. Em vez de a gente ficar brigando e achando que um é melhor que o outro, vamos ser humildes o suficiente para entender que a situação do país está onde estava há 4 anos atrás, porque a gente não trabalhava junto. Então, foi um processo, assim, enriquecedor demais, não só para mim, mas como para todas as pessoas lá do país, né? Aproveitando até que você falou essa questão de união, né? Acho que eu volto um pouquinho o que aconteceu quando entrevistou o Pedro Gonçalves, que foi na Angola, né? Porque Angola chegou antes da Copa Africana de Nações muito com esse cenário de
de divisão mesmo, né, de várias brigas internas, e conseguiu se estruturar, e olha a campanha que Angola conseguiu fazer na cana, uma realidade completamente diferente, mas, de qualquer forma, tinha muitas dificuldades. Se você não escutou ainda o podcast com o Pedro Gonçalves, vale a pena depois que você escutar aqui, vá lá conferir, porque ele falou muita coisa legal. Ô, Giba, você falou desse processo aí de 12 anos, e uma palavra, vamos dizer assim, que está na moda, entre essas seleções que têm processos grandes, é diáspora, né? Falando até que a gente aproveitou e falou de Copa Africana de Nações, que a gente viu vários exemplos na Copa Africana de Nações, jogadores, né, que nasceram em outros países, e teve até o caso de Cabo Verde, que conseguiu achar um jogador no LinkedIn, né, que é um caso sensacional, e também teve um pouco disso na CONCACAF. Se a gente for lembrar, na Copa Ouro, São Cristóvão e Neves chegou, e também há um processo, né, que foi até iniciado por um brasileiro, né, o Neiva, no caso, que é você mapear jogadores, né, que são descendentes. Ele conseguiu achar jogadores na Inglaterra, que até jogaram nessa Copa Ouro, a última Copa Ouro, que foi um caso muito legal. Eu queria saber se, dentro do processo que você tem nas Ilhas Americanas, há essa realidade. A gente percebe, se você vai pegar um elenco, tem muitos jogadores que são norte-americanos, né, nascidos nos Estados Unidos, filhos de descendentes de pessoas das Ilhas Americanas. Se há esse mapeamento para achar jogadores que já estão em atividade, né? Obviamente, essa questão vai demorar um pouco, né, para, como você falou, desenvolver essa questão do futsal, nas escolas, etc., mas de mapear jogadores que já estão em atividade e podem reforçar a seleção na atualidade. Isso é uma das coisas que a gente mais conversa lá, porque o que acontece? O Comitê Olímpico do país, ele que colocou as regras com relação a qual critério para que você possa representar a seleção. E, diferente de muitos países, creio eu que a maioria dos países, o critério que foi decidido por eles foi que, para você jogar pela seleção, você tem que ter ou nascido no país, ou ter os pais nascidos lá, né, os avós, ou você tem que ter morado lá 5 anos. Então, isso é uma coisa que diminui muito as opções que a gente tem, né, de escolha de atleta. Hoje a gente tem 60 jogadores na nossa lista que a gente pode escolher. Comparado a 4 anos atrás, que a gente tinha 5 anos atrás, a gente tinha 23. Já aumentou bastante, mas não chega aos pés, né, da maioria das seleções. E isso aí influencia muito, tem um impacto muito, muito grande no resultado, né, nos resultados que a gente tem. Por isso que a gente decidiu criar um DNA, né, desenvolver o futebol dentro do país, e esperar pacientemente o Comitê Olímpico mudar essas regras. A partir do momento que eles mudarem essas regras e ter uma abertura maior, né, para que a gente possa recrutar, né, e ter jogadores que estão espalhados aí pelo mundo, creio eu que o resultado vai ser muito melhor. Mas, no momento, o nosso mapeamento, Gabriel, é baseado nesses critérios, né? A gente tem jogadores que, no nosso plantel hoje, 88% dos jogadores nossos são jogadores de universidade americana. A gente tem uma equipe muito jovem, entre 18 e 23 anos, que a maioria deles nasceram, ou os pais ou os avós nasceram nas Ilhas Virgens, e eles mudaram para os Estados Unidos para fazer faculdade lá, né? Então, é um mapeamento completamente diferente do mapeamento da maioria das seleções aí fora. Giba, e como que é o trabalho diário assim que você exerce na função, né, de treinador das Ilhas Virgens? Por exemplo, você vai acompanhar os jogos do futebol local, né? Você está em Londres nesse momento, né? Mas como que é esse trabalho diário? Se você viaja, vai e volta, digamos assim, como que é a sua rotina aí como treinador das Ilhas Virgens Americanas? Não tem maneira melhor de estar analisando um atleta do que estar presente nos jogos, né? Então, isso é uma coisa que a gente bateu o pé bastante, para que a associação desse o suporte para que eu pudesse estar assistindo os jogos, né, dos jogadores. A minha casa é em Londres, mas eu estou sempre viajando para os Estados Unidos, estou sempre visitando os atletas.
e o trabalho que a gente, né, decidiu fazer com eles é um trabalho bem específico, voltado para o indivíduo mesmo, onde a gente não só assiste os jogos, como a gente conversa com a família, a gente cria um mapa de desenvolvimento do atleta. Esse mapa de desenvolvimento do atleta, ele foi muito bem recebido pela FIFA, eles acharam esse mapeamento muito interessante, e a gente faz apresentação para outros países, né, mostrando como que a gente criou esse processo, mas visita aos jogadores é constante, a gente está sempre trabalhando para ficar o mais próximo possível, e além disso, a gente tem, quando eu estou em Londres, a gente tem reuniões semanais com os jogadores. Essas reuniões são a maioria delas para dividir coisas individuais, né, por posição, grupos pequenos, e do time, né, do nosso modelo de jogo. Porque o tempo que a gente tem disponível com eles de treinamento é muito curto, mas muito curto. O que eles falam ali, o que a gente pode gastar com esses treinamentos que a gente tem antes de jogos é bem limitado. Então, eu não consigo pegar a equipe. Por exemplo, a gente tem agora as eliminatórias em março, o jogo de eliminatórias contra as Ilhas Virgens Britânicas, e foi solicitado um campo um treinamento em dezembro, um treinamento em janeiro, um em fevereiro e em março, né? Não foi aprovado de dezembro, não foi aprovado de janeiro, não foi aprovado de fevereiro, e a gente está indo agora para o de março, viajando na terça-feira, dia 12, para jogar o primeiro jogo no dia 22, né? Então, vamos ter aí 10 dias com eles, mais ou menos, 9 dias com eles. Para tirar um bastidor para vocês, a gente está nessa para marcar a entrevista com o Giba, a gente está gravando isso na manhã do dia 7 de março, amanhã aqui no Brasil. A gente estava vendo, né, os horários, eu perguntei se o Giba podia à noite aqui no Brasil, e ele falou, não posso, porque eu vou estar fazendo entrevista, vou estar conversando com os jogadores, é o horário que eu tenho para falar com eles. Então, esse processo a gente já viu um pouco antes como é que era, que o Giba está sempre em contato, e isso é muito legal, até para quem trabalha à distância, e principalmente visitas. E que bom que agora no Brasil a gente tem isso, né? Que a gente ficou ano passado sem o treinador poder visitar jogadores, e o Dorival já fez isso no começo aí do seu trabalho. Hoje eu queria falar com você também sobre o ano passado, né? Vamos pegar aqui o recorte recente. Eu queria que você desse sua opinião também sobre a Liga das Nações, né? A gente tem vários debates rolando sobre isso ao redor do mundo, tem gente que acha legal, tem gente que não acha tão legal assim. Como que você, isso para o desenvolvimento, né, já que é algo recente, e também você falar dos resultados. Ano passado não foi, vamos dizer assim, questão de resultados, um ano ok, foram 6 jogos, 5 derrotas e um empate, né, um empate contra a seleção das Ilhas Caimã, mas pelo menos eu estava até vendo ontem os melhores momentos dos jogos, vocês conseguiram marcar gols em todos os jogos da última edição da Liga das Nações, né, teve jogos com Taruba, né, eu até brinquei que, parecia que vocês foram imã de golaços, porque os caras acertavam os chutes que, por exemplo, aquele gol que vocês tomaram no meio do campo, se o cara acertasse 20 daqueles chutes, ele não fazia de novo, que é absurdo, o gol do Rovinho Stiana, que está lá no nosso Instagram, inclusive foi eleito um dos 10 gols mais bonitos do ano passado do futebol de seleções. Eu queria que você falasse como que você viu ano passado e também a importância da Liga das Nações, né, nesse processo como seleção, você ter jogos, né, você ter um calendário constante dentro de um trabalho. A Liga das Nações, para seleções pequenas, né, de pequeno porte, a melhor coisa que foi criada. Se não fosse a Liga das Nações, provavelmente a nossa associação não se empenharia tanto em marcar jogos competitivos, né, para que os jogadores melhorem, né? No final de tudo, não é só a seleção, é os jogadores, né? Tem que tentar criar oportunidade para eles melhorarem. Então, esse é o meu ponto de vista, né, como treinador de uma seleção que não é grande, né, uma seleção que está bem embaixo no ranking da FIFA. É muito importante, é muito bem-vindo e muito bem aceito pela maioria dos países ali da região do Caribe, né? Com relação a resultados do ano passado, mais específico, foi o retrato da falta de disponibilidade dos nossos melhores jogadores, né? Como a CONCACAF Nations League
é jogada em setembro, outubro e novembro, né, a gente não consegue ter os melhores jogadores de universidades, porque esse é o período que eles estão jogando, né? Então, os jogadores de divisão 1, divisão 2, que são os nossos melhores, não puderam vir. Inclusive, a gente teve que trabalhar e selecionar muito jogador local que não joga, né, consistentemente. No final da CONCACAF Nations League no passado, a gente fez uma avaliação de competição e a gente descobriu que, durante o período do ano passado, os jogadores que a gente selecionou, 68% deles não estavam ativos, né? Não estavam na ativa. E não estar na ativa quer dizer não tem um clube para treinar, né, semanalmente, não tem jogos, né, todo mês, ou toda semana, 4 jogos no mínimo por mês. Então, a gente chama eles de jogadores não ativos. 3% dos jogadores que foram selecionados, eles estavam ativos. Isso tem um impacto muito grande, né, nos resultados. Se você pegar os resultados e os jogos do ano anterior a esse, da CONCACAF Nations League anterior a esse ano passado, você vai ver que os resultados foram muito melhores, porque a gente teve os jogadores disponíveis, e não só isso, a gente teve uma preparação muito melhor que a do ano passado. Como não tinha os jogadores disponíveis, a associação decidiu não investir de uma maneira muito alta, porque já sabia que o investimento não ia trazer retorno. Infelizmente, né, para a gente não foi uma campanha boa, mas isso tudo é resultado do processo que a gente está criando, né, e tem que ter paciência. O meu contrato ele vai até 2025, né, e eu vou estar lá quase 7 anos, né, quando terminar o contrato, 7, 8 anos. E é uma coisa muito gratificante para mim, porque eles respeitam, eles acreditam no trabalho que está sendo feito, mesmo sem ter o resultado positivo dentro de campo. E você falou aí, né, Giba, infelizmente não é só no Brasil que não para a data FIFA, né? Também outros países aí acabam dificultando, né, o futebol de seleções por conta disso. Eu até queria te perguntar sobre esse confronto com as Ilhas Virgens Britânicas, né? Já começou a preparação, de fato, para essa partida, mas você não teve o contato com os jogadores, né? E como que está sendo aí essa preparação para o jogo que é daqui a 15 dias? Claro que a gente está gravando aqui no dia 7 de março, né? A gente começou essa preparação porque todo pedido de treinamento foi enviado em novembro do ano passado, né? Porque a gente sentiu uma necessidade, depois dos resultados negativos da CONCACAF Nations League, de dar um passo, né, um pouquinho mais forte, né, do que o do ano passado. Então, a gente começou já em novembro a contactar jogadores, treinadores, universidades, né, para dividir com eles a importância, não só para a nossa seleção, mas para os jogadores e até para as universidades deles, né, de ter esses jogadores que são os melhores e liberados, né, para dar oportunidade para eles mostrarem a qualidade dele, o que vai melhorar o portfólio do atleta e da universidade, do time que eles jogam também, né? Então, a gente começou ali em novembro, contactando todos. Como o jogo é em março, eles não estão ainda, né, na temporada, foi um processo bem tranquilo, né? Os jogadores já foram todos liberados ou já foi entrado em acordo que eles poderiam vir para todos os campos que a gente ia ter a partir de dezembro, né? A gente mandou o calendário para eles dezembro, janeiro, fevereiro e março. Quando a associação negou o primeiro campo em dezembro, treinamento em dezembro, a gente teve que fazer um planejamento, uma mudança no planejamento, para que a gente criasse uma periodização diferente, começando em janeiro e não em dezembro. Então, já teve uma mudança ali, né?
Em vez de começar em dezembro, começar em janeiro. Depois, quando janeiro não foi aprovado, isso é mensalmente. Não é uma coisa que eles vão falar, não vai dar, vai ser só em março. Foi mensalmente. Foi um processo, assim, bem estressante, bem doloroso, mas que a gente é profissional, a gente tem que encontrar soluções sempre, né? Janeiro não foi, fizemos um planejamento novo para fevereiro. E aí, como eu tenho experiência em como as coisas funcionam lá, eu já comecei a fazer reuniões com os jogadores online. Eu comecei a mobilizar todo mundo e nós estamos fazendo reunião. Se reunião online ganhasse jogo, a gente ganhava até do Brasil. A gente está fazendo reunião já desde janeiro, cara. Os meninos, eles estão com o jogo aqui na cabeça, né? Agora o negócio é executar tudo isso que está aqui. Então, agora, março é a única oportunidade que a gente tem para medir, né, o nível de conhecimento que eles adquiriram na forma de execução dentro do campo. Tomara que dê tudo certo, porque se der certo, vai ser um espetáculo. Mas aí vai depender de muitos fatores, né, dos jogadores estarem fisicamente, porque muitos deles estão fazendo trabalho individual, né, a gente não tem como fiscalizar isso, porque não dá, infelizmente. E também, tecnicamente, tem que ver como é que eles vão chegar tecnicamente, né, porque muitos deles não estão em temporada, muitos deles estão fazendo trabalho individual, né, porque a temporada deles só começa a partir do mês que vem. Giba, até aproveitando para explicar para o pessoal, vai ser um confronto contra as legiões britânicas, para quem não está familiarizado com o estilo da CONCACAF, e pegaram ali os 4, vamos dizer assim, piores ranqueados da confederação e colocaram aí para fazer esses 2 confrontos. Então, nós temos ilhas britânicas e ilhas americanas, e Anguila e Turcos e Caicos. Avançam os vencedores para a fase de grupos, que já tem lá 6 grupos definidos, né? Quem vencer esse confronto das ilhas americanas vai para o grupo que tem Jamaica, Guatemala, República Dominicana e Dominica. São 6 grupos de 5, turno único, 4 jogos, e aí os 2 melhores de cada grupo avançam para a próxima fase, que aí vão definir os classificados para a Copa do Mundo. E até eu estava lembrando, falando, né, essa questão de processo, me lembrou muito da entrevista que a gente fez com o Rogério Ramos, que é o preparador de goleiro do Paquistão, e o Rogério, o Paquistão teve essa questão com essa questão de desenvolvimento muito forte. E o Paquistão, a gente fez a entrevista logo depois, o Paquistão venceu o primeiro jogo na história das eliminatórias, né? Foi um fato surreal, incrível, muito festejado, e o formato da Ásia é parecido, né? O Paquistão se classificou. Eu lembro que, conversando com ele, eu perguntei, qual que é o foco de vocês, né? Porque a gente vê eliminatórias, assim, como o foco precisa estar na Copa do Mundo. Tipo, eu não posso nem perder um jogo, que é uma crise, a gente viu, né? O Brasil perdeu 3 jogos seguidos e o mundo acabou aqui na seleção, né? Foi crítica para todo lado. E talvez isso é uma realidade muito diferente da maior parte do mundo absoluta. E eu queria perguntar para você se a questão, obviamente, chegar à classificação, né, conseguir impor tudo isso que você falou, mas se a questão é sonhar com uma vaga na Copa, até o pessoal do Copa Vem da Copa brinca que tem uma pressão nos países que são americanos para estarem na Copa do Mundo, que é na metrópole, digamos assim, né, Guam, Samoa Americana, né, Guam já ficou para trás, o pessoal brinca lá, um abraço, pessoal do Copa Vem da Copa, mas ou esse desenvolvimento, e desenvolvimento é importante, pontos no ranking da FIFA, né, em jogos eliminatórios, a pontuação do ranking é bem maior. Se você consegue vitórias, você consegue pontuação maior. Qual que é o seu foco atual nesse trabalho eliminatórias? É sonhar, né, vamos dizer assim, sonhar não custa nada, já diria o poeta, ou essa questão de manter o pé no chão e pensar em pontuação no ranking da FIFA, se envolver e crescer nesse ranking, nessa listagem, além do calendário, né? Se você passa por esse jogo das ligas britânicas, você já tem 4 jogos garantidos até o ano que vem, né? Que é algo muito importante. Na verdade, a gente criou o processo de uma maneira onde a gente está levando um passo de cada vez, né? Dando um passo de cada vez. Ganhar esses jogos contra as Ilhas Virgens Britânicas é não negociável. É uma coisa que a gente está indo para ganhar mesmo. Não temos outra opção, para ser sincero. Por quê? Porque isso vai garantir, como você disse, mais 4 jogos esse ano, né? Mais 4 jogos que não são qualquer jogo, não é um amistoso, né? São 4 jogos que vai dar uma exposição muito grande a cada jogador que vai estar dentro de campo, a nossa comissão, a nossa seleção e ao nosso país também. Então,
entrar, no primeiro passo é entrar nesses 2 jogos contra as Ilhas Virgens Britânicas para ganhar. Não só ganhar, né? A gente precisa mostrar um pouquinho do DNA que a gente está criando, que a gente criou na maneira que a gente joga, né? A gente quer mostrar, né? Porque a gente vai ter todos os jogadores, que são os melhores jogadores, pela primeira vez em 2 anos e meio. Todos os jogadores que são os melhores, eles vão ser liberados. Então, a gente tem a oportunidade de mostrar o nosso DNA, que é um DNA voltado para o entretenimento, né? A gente quer jogar um futebol que vai inspirar todas as pessoas que vão estar assistindo, né? E não só isso, como objetivo principal, unificar o país através da nossa performance, né? E cativar toda a nação, porque ganhar jogo tem um poder muito grande. E ganhar jogo jogando de uma maneira, né, que vai ser um entretenimento para quem está assistindo, isso aí tem um poder muito, muito grande. Então, o primeiro passo é ganhar esses 2 jogos, mostrar para todo mundo nosso DNA, que a gente tem todos os jogadores, e realmente colocar um espetáculo para todo mundo que vai assistir. Eu sinceramente, estou muito, muito, muito otimista com esses 2 jogos e com o que a gente pode produzir nesses 2 jogos. Aí a gente tem que passar agora para o segundo passo, né? O segundo passo agora a gente vai ganhar esses 2 jogos, a gente vai classificar. É um grupo muito difícil para a gente, para o nível que a gente está, tá? Porque a gente pega uma Jamaica que está mapeando, encontrando jogadores do mundo inteiro, que são jogadores muito bons. Inclusive, eu já estava fazendo uma análise individual de atletas. Eu fui no jogo do Aston Villa contra o Aston Villa e Chelsea, e eu fiquei assim, Aston Villa e Manchester United, lá no campo do Aston Villa. E eu fiquei assim, impressionado com a habilidade do Bailey, sabe? Eu já estava vendo ele ali contra o meu lateral e pensando como é que a gente vai parar esse cara, né? Porque a qualidade, assim, absurda. E eles não tem só eles, tem vários, né? E eles estão procurando, estão encontrando jogadores ainda que são melhores ainda que ele. Então, a seleção da Jamaica, para mim, é a favorita desse grupo, né? Eu tenho os 2 pés no chão. Se a gente conseguir um resultado positivo contra a Jamaica, vai ser, assim, uma coisa maravilhosa para todo mundo, sabe? Mas eu sei que não vai ser fácil. A gente vai tentar entrar com um estilo, né, de jogar bem cauteloso contra eles, né? Agora, tirando a Jamaica, né, eu acho que se a gente tiver todos os jogadores, a gente depende muito de ter todos os jogadores bons. Pode ser que a gente tire aí muito ponto de muito time que está achando que o jogo vai ser fácil. Porque tendo jogadores bons, a gente pode conversar depois do jogo da British Virgin Islands, da Ilhas Virgens Britânicas, vocês vão ver um time alegre, um time que joga para frente, um time que não tem medo de errar, um time que vai mostrar um futebol assim, com a mentalidade de atacar o tempo todo, e defensivamente a transição, os momentos de transição são muito intensos. Vai ser um jogo legal contra a British Virgin Islands. Tá? O segundo passo aí com a Jamaica vai ser difícil, mas os outros nós vamos dar trabalho. E Gibas estava falando da confronto do Aston Villa contra o Manchester United. Veio lembranças na minha cabeça, porque eu, como torcedor do Manchester United, fiquei muito bravo nesse dia. O Unai Emery dando um baile, né? Grande técnico aí do Aston Villa. Mas, enfim, você comentou desse futebol que você quer gerar entretenimento, né? Queria te perguntar quais são as suas referências, assim, como treinador de futebol. Você se inspira em algum técnico, ou até mesmo técnicos, para fazer o seu jogo, né? Para criar esse DNA que você quer nas Ilhas Virgens Americanas? Esse DNA das Ilhas Virgens Americanas é uma coisa de Deus, para ser sincero, porque tem muita coisa aí que não veio de mim e não veio de outros treinadores também, não.
só pode ter vindo de Deus, porque tem umas coisas que as pessoas, creio eu, que nunca viram no futebol, não. Mas se tem um treinador que eu sempre me esperei, é o Tele Santana. Eu sou apaixonado pelo Tele Santana como pessoa, como treinador, e os times que ele treinou, eles foram, assim, times fantásticos, né? Esse sem dúvida nenhuma, é a minha maior inspiração como treinador. Hoje, aproveitando, né, trazendo lembranças para esse duelo, a gente pega as eliminatórias anteriores, para quem não sabe, as Ilhas Americanas começaram a disputar as eliminatórias em 2002, ou seja, algo recente, faz só 20 anos, né, para a Copa de 2002, e a primeira vitória foi justamente contra as Ilhas Britânicas, na eliminatórias de 2014. Foram 2 duelos igual é agora, 2-0 e 2-1. Então, olha, tem uma diferença histórica, até, vamos dizer assim, um tempo que não havia tanto processo, como você falou, né, você pegou ali anos depois, mas já há um histórico de vitórias em eliminatórias contra as Ilhas Britânicas, e também tem uma vitória, né, contra Barbados, se não estou enganado, nas eliminatórias de 2018, fora de casa, inclusive, e acabou até tendo revés depois. E, Giba, eu queria que você falasse como que também é essa questão com o Brasil, né, vamos dizer assim, como que o pessoal vê, que a gente ouviu muitas pessoas falando, o Brasil, então o cara vai saber treinar, vai saber o que é futebol, se naturalizar ele vai jogar pra cacete, mesmo tendo mais idade, e tendo lesionado, mas eu queria, como que o pessoal reage com o fato de você ser brasileiro nas Ligas Americanas? Como que o pessoal vê essa inspiração de ter um brasileiro, e até mesmo um brasileiro treinador de seleção, que é algo raro, né? A gente tem 5, 6 espalhados pelo mundo apenas. 100% sinceridade aqui. Muita gente questiona por que eu estou lá. Amigos, pessoas do futebol, e eu sempre falo a mesma coisa para eles. Eu fui colocado lá com uma missão muito forte, né, que é impactar vidas. Impactar vidas não só das pessoas que eu trabalho hoje, mas das pessoas que vão vir depois, né? Estar trabalhando num país onde a gente não alcança resultados positivos e o nosso jogo não é um jogo bonito, né? Como brasileiro, no início foi muito difícil para mim, muito difícil. Mas isso me ajudou a entender que o futebol vai muito além de resultado. Se você olhar o número de treinadores e o número de clubes e seleções que atingem resultados positivos ao ponto de ganhar títulos, muito pequeno comparado com o número que existe no mundo inteiro, né? Então, hoje eu vejo futebol como uma maneira de mudar vidas, né? E para mudar vidas, eu tive que aprender e entender que processos têm que ser criados, respeitados, né? E o tempo que isso demora para colher frutos é de no mínimo 8 anos. Você vai olhar seleções aí como a Bélgica, como a França e várias outras seleções, Marrocos hoje, né? O processo que eles começaram há 8, 12 anos atrás está colhendo frutos agora, né? Então, eu falo para todo mundo, eu tenho orgulho de ser treinador da seleção das Ilhas Virgens, mesmo sem estar atingindo resultados positivos dentro de campo, porque eu sei que o trabalho que a gente está fazendo lá hoje é um trabalho que vai ficar, né, vai servir de alicerce para muita coisa positiva que vai acontecer no futuro. Os treinadores, né, brasileiros espalhados pelo mundo hoje é o Silvinho, que está na Albânia, né? O Zago na Bolívia, o Dorival Júnior, óbvio, da seleção brasileira, Emerson Alcântara, que está em Vanuatu, né? Baldemar Brito no Zimbábue, e você, Giba, que está aí nas Ilhas Virgens Americanas. E, Giba, para fechar, você comentou, né, do que você espera, né, um trabalho a longo prazo das Ilhas Virgens Americanas, mas a curto prazo também você comentou, né, que essa classificação contra agora, né, no próximo jogo contra as Ilhas Virgens Britânicas, para estar nesse grupo. Você falou que quer fazer uma graça, vai dar trabalho para os seus adversários, mas e você como treinador, assim, o que você planeja a longo prazo?
se terminando o seu contrato, por exemplo, em 2025, você já tem algo em mente, quem sabe ir em um outro lugar, também plantar alguma semente do futebol. O que você nos conta do seu projeto também a longo prazo como treinador de futebol? Hoje eu me vejo preparado para dar o próximo passo, né? Como eu disse no início, eu sou bem cauteloso nas minhas escolhas, porque o futebol é assim, se você dá um passo maior do que a perna, às vezes você pode ficar queimado, né? E portas estão se abrindo, eu posso dizer isso. Creio eu que eu não vou terminar o meu contrato com a seleção, e que alguma coisa provavelmente vai aparecer bem antes, né? Bem antes do final do contrato, em 2025. E creio eu que daqui a uns 5 anos, quando a gente for fazer essa entrevista de novo, os pontos principais que a gente conversou aqui vão mudar. Algumas coisas vão mudar. Creio eu que nós vamos estar falando mais de futebol de alta performance, futebol de pressão para ganhar, né, que é uma coisa que hoje não existe lá. Mas é o caminho que eu estou traçando para mim, né? Eu quero chegar no mais alto nível, e eu aprendi que uma das melhores maneiras para você chegar lá é fazer um trabalho, né, honesto e ser bem realista, né, com relação a onde você está, né, o que você está fazendo. Mas eu posso dividir com vocês que eu já estou recebendo bastante proposta, graças a Deus. Creio eu que não seja por causa do resultado dentro de campo, mas talvez pela criação de processos, né, pela criação de culturas saudáveis, que isso é uma das coisas que eu mais gosto de fazer também. Se você sair antes de 2025, você não vai ter que se preocupar com o Bale. Só deixa essa, porque eu estava vendo aqui o jogo contra a Jamaica, se as leis americanas passar, vai ser em 7 de junho do ano que vem. Então, já fica aí um pouquinho mais de tranquilidade. Mas, Giba, queria agradecer demais aí pela sua participação aqui no podcast do Coach Verde. É uma honra receber você, nosso primeiro treinador brasileiro, a conversar com a gente. A gente se sente muito honrado, muito feliz de ter aceitado nosso convite. E desejar toda a sorte do mundo para você aí nesses 2 duelos tão importantes, tanto para as delegações americanas, como seleção, como para os jogadores, como para você na sua carreira como treinador. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado, João Guilherme. Foi um prazer estar com vocês aqui. E boa sorte aí no seu podcast. Que Deus abençoe vocês aí, que vocês tenham muito sucesso. Amém. Eu agradeço também ao JG, meu irmão de longa caminhada. João, muito obrigado aí pela sua participação. Você é muito mais que bem-vindo aqui. E a gente está junto aí nessa caminhada. Você, para quem não sabe, o JG é o nosso setorista, digamos assim, de assuntos relacionados à CONCACAF. Valeu, Gabriel. Muito obrigado ao Giba também por essa aula, né? Esse conhecimento que ele transmitiu aqui para a gente sobre uma cultura, né? Uma cultura que a gente não tem muito acesso, mas é um conhecimento que ele passa para a gente aí do futebol local, e também sobre os processos, né? Que ele contou aí para a gente. Foi muito legal ter esse bate-papo com o Giba. Obrigado mais uma vez, Gabriel. Espero que todos tenham gostado aí. Nas próximas estaremos, com certeza. Obrigado, que daqui a algumas semanas o João Guilherme vai aparecer aqui de novo, fazendo uma análise completa aí dos 2 duelos dessa primeira fase da CONCACAF. E eu conto com você, agradeço você que esteve com a gente, obrigado você pela sua companhia. Lembrando, se você não segue a gente, siga nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @ContiVerde_. Se inscreva aqui no YouTube, no Spotify, deixe seu like, sua avaliação, comentário, participe da interação se você está no Spotify. E se puder, torne-se um apoiador. apoia.se/ContiVerde com R$10 por mês, você ajuda a gente, tá certo? Muito obrigado e a gente segue aqui na nossa jornada. Conte Verde, caminho da Copa do Mundo, passa por aqui. Até a próxima!